Se você sente dor na lateral do joelho quando corre, presta atenção nisso aqui, porque o problema pode não estar exatamente onde você está sentindo. E esse erro da interpretação é o que faz muita gente conviver com essa dor por meses, como aconteceu comigo. É uma ardência insistente na lateral do joelho que aparece durante a corrida, leve no começo, quase ignorável, mas que conforme os quilômetros passam, vai ficando mais incômodo até te obrigar a parar. E o mais curioso, no dia seguinte parece que está tudo bem, aí você corre de novo e ela volta. Se isso já aconteceu com você, saiba que é mais comum do que parece e ao mesmo tempo uma das lesões mais mal interpretadas entre os corredores. Hoje a gente vai falar sobre a síndrome do trato iliotibial, uma das lesões típicas da corrida. E mais do que explicar o que é, eu quero te mostrar como ela se constrói, por que ela insiste em voltar e o que realmente funciona na prática para lidar com ela. Sem entrar em termos técnicos demais, pensa comigo. Na lateral da sua coxa existe uma estrutura chamada trato iliotibial, uma faixa espessa e resistente de tecido conjuntivo que vai do quadril até a região lateral do joelho. Durante a corrida, essa faixa de tecido torna-se muito importante, pois ajuda a estabilizar o movimento. O problema começa quando essa estrutura passa a ser sobrecarregada repentinamente, gerando um atrito na região lateral do joelho. E esse atrito, ao longo do tempo, vira uma inflamação. E aqui já entra um ponto importante. Essa lesão não é sobre o joelho em si, ela é sobre como o corpo está lidando com a carga, e é exatamente aí que muita gente erra. Essa lesão raramente aparece do nada. Ela é construída e normalmente começa com coisas que parecem pequenas: aumento de volume de treino, mudança de terreno, introdução de intensidade sem base, sequência de dias sem recuperação adequada. Isoladamente, nada disso parece grave, mas somados eles criam um cenário de sobrecarga progressiva e o corpo, num primeiro momento, até tolera, mas chega um ponto em que ele começa a sinalizar. A maioria dos corredores e até mesmo alguns profissionais da área da saúde interpreta essa dor como um problema localizado. Dói no joelho, trata o joelho. Parece lógico, mas na prática é aí que começa o erro. E eu digo isso porque já vivi exatamente esse processo e foi assim que mudou completamente a forma como eu entendo essa lesão hoje. Na grande maioria dos casos, a síndrome do trato iliotibial não é um problema isolado na lateral da perna. Ela é um resultado de um sistema em desequilíbrio, acúmulo de carga mal distribuída. Não é só correr mais, é como essa carga está organizada ao longo da semana. Muitos corredores concentram estímulos intensos próximos demais ou aumentam o volume sem respeitar progressão. O corpo até suporta por um tempo, mas começa a pagar a conta em estruturas mais exigidas repetidamente. No caso do trato iliotibial, essa má distribuição faz com que ele seja sobrecarregado antes de estar preparado para sustentar o impacto. Padrão de movimento ineficiente. A corrida é um gesto repetido milhares de vezes. Logo, qualquer pequena ineficiência se multiplica. Queda pélvica contralateral, desalinhamentos, falta de estabilidade ou controle neuromuscular fazem com que a carga não seja bem absorvida. Com isso, estruturas como o trato iliotibial acabam assumindo um papel que não deveria ser predominante. Não é um erro isolado, é um padrão que repetido vira sobrecarga. A adaptação insuficiente ao estímulo. O corpo precisa de tempo para se adaptar aos novos estímulos, seja volume, intensidade ou terreno. Quando essa adaptação não acontece, a resposta fisiológica fica aquém da exigência mecânica. Ou seja, você até consegue fazer o treino, mas o corpo não está preparado para sustentar aquilo com qualidade. E é nesse descompasso entre o que você faz e o que o corpo suporta que as lesões começam a aparecer. Compensações mecânicas ao longo da passada. Quando algo não está funcionando bem, o corpo encontra um jeito de continuar. E é aí que surgem as compensações. Elas são ajustes inconsistentes para manter o movimento, mas muitas vezes transferem a carga para regiões mais vulneráveis. O problema é que o corredor raramente percebe isso acontecendo, porque ainda consegue correr, mas ao longo do tempo essas compensações acumulam tensão e acabam levando ao quadro de dor. E essas compensações são importantes porque muitas vezes o corredor nem percebe, mas o corpo está o tempo todo tentando resolver um desequilíbrio. E isso vai sendo pago em outro lugar. Ou seja, não é o ponto da dor que explica o problema, é o processo que levou até ela.
E quando isso não é entendido, o que acontece? A pessoa melhora momentaneamente e depois volta para o mesmo ciclo. Quando esse erro se repete, ele cria um padrão muito claro. Hoje, olhando como treinador, essa lesão aparece com frequência em corredores que aumentam carga rápido demais, têm dificuldade de respeitar dias leves, falham na recuperação muscular, ignoram pequenos sinais. E tem um detalhe importante: embora a grande maioria dos casos aparece em iniciantes, muitos intermediários também caem nisso, justamente porque já têm alguma capacidade e passam a confiar demais nela. Aqui está uma das partes mais importantes. Antes da dor forte aparecer, o corpo avisa. Os sinais iniciais costumam ser incômodo leve na lateral do joelho, sensação que aparece depois de alguns quilômetros, desconforto que vai aumentando ao longo do treino, leve alteração na passada, quase imperceptível. E o erro mais comum é esse: ignorar porque ainda dá para correr. Só que esse ainda dá é uma condição traiçoeira, porque é exatamente nessa fase que seria mais fácil resolver. Quando falamos em lesões típicas da corrida, a síndrome do trato iliotibial aparece de forma consistente entre as mais frequentes, especialmente quando o foco é a dor lateral no joelho. Na literatura e na prática clínica existe um consenso bastante claro: a síndrome do trato iliotibial representa cerca de 5 a 14% de todas as lesões em corredores. Quando olhamos especificamente para dores no joelho, ela pode chegar entre 15 a 24% dos casos, ou seja, não é a lesão mais séria, mas é uma das mais presentes e mais recorrentes. Esses números explicam por que essa dor aparece tanto no dia a dia. Muitos corredores chegam sem base mecânica estruturada, há erros comuns de progressão de carga e existe uma tendência de tratar a dor de forma localizada, ignorando a causa. Resultado? A lesão aparece, melhora e volta. Ao longo de 20 anos aqui no Clube da Corrida, o padrão observado reforça e ao mesmo tempo complementa os dados gerais. Número de casos por aqui: mais de 20 corredores acometidos. Perfil predominante, quase sempre iniciantes. Momento de intervenção: fase inicial da dor. Em todos os casos foi adotada uma abordagem baseada em intervenções mecânicas, as 3 apresentadas aqui nesse conteúdo, e, quando necessário, ajustes fisiológicos de carga, volume, organização do treino. Taxa de sucesso: 100% de resolução dos casos acompanhados. Tempo de resposta: entre 1 e 4 sessões de alongamento, com a grande maioria dos casos resolvida. Entre 1 e 2 sessões. Isso revela um ponto central: quando a lesão é identificada cedo e tratada com intervenção mecânica adequada, ela deixa de ser um problema crônico e passa a ser um ajuste pontual, ou seja, nem sempre a complexidade da lesão define o tempo de recuperação. É o momento e a forma como você intervém. Eu mesmo já passei por isso, em uma época em que se falava muito pouco sobre essa síndrome. Fiquei mais de 4 meses parado, foram 2 consultas médicas e uma boa dose de teimosia. No segundo mês, com os treinos interrompidos pela dor, que sempre voltava forte quando eu tentava retomar, passei por um médico mais habituado ao tratamento de lesões traumáticas do que crônicas. A indicação foi uma infiltração local que eu optei por recusar. Já próximo do 3º mês afastado, procurei outro profissional, esse uma referência nacional em medicina esportiva, e a conduta dele foi surpreendentemente simples. Indicou apenas um alongamento passivo, exatamente o ponto central que vou te mostrar nesse vídeo. Naquele momento, sem a noção que tenho hoje sobre o poder do reequilíbrio mecânico nas lesões crônicas, saí do consultório sem acreditar que algo tão simples pudesse resolver uma dor que já se arrastava há tanto tempo. Não fiz o simples alongamento, a dor não passava. Voltei ao médico ainda reclamando e ele me perguntou de forma direta: "Você fez os alongamentos?" Respondi: "Não fiz." E ele, com toda a calma do mundo, disse: "Então faça e lembre-se, tem que ser no método passivo." Saí pela segunda vez do consultório ainda contrariado, mas agora decidido a fazer o que havia sido orientado. E aí vieram os resultados. Após apenas 4 sessões do alongamento indicado, confesso que fiquei surpreso, porque depois de meses lidando com uma dor persistente, era difícil acreditar que uma intervenção tão simples pudesse gerar uma resposta tão rápida. Naquele momento, caiu a ficha. Não era sobre fazer mais, era sobre fazer o que precisava ser feito. No 9º dia, já consegui voltar aos treinos, quase sem dor, e no 15º dia ela havia desaparecido completamente.
O que aconteceu comigo é exatamente o que acontece com muitos corredores. No começo, a tendência é ignorar, a dor aparece, some depois e o corredor segue tentando treinar até que chega um ponto em que não dá mais para ignorar. E foi aí que eu entendi na prática algo que levo até hoje. O corpo não negocia com teimosia. Você pode até insistir por um tempo, mas ele cobra, e cobra com juros. Quando a síndrome do trato iliotibial começa, o objetivo não é apenas aliviar a dor rapidamente, é interromper o ciclo de agravamento enquanto você atua na causa do problema. E isso passa por algumas decisões importantes: reduzir a carga de treino, ajustar o volume, controlar o impacto, reorganizar a semana, intervenções mecânicas. E aqui está um ponto que muda tudo. Se você pega essa lesão no início e combina essas intervenções com o trabalho mecânico certo, a evolução costuma ser muito mais rápida do que a maioria imagina. O alongamento específico que trago aqui com detalhes não só pode ajudar os casos da síndrome do trato iliotibial, como é determinante. Veja a sua descrição. Na posição inicial, a aluna está deitada de costas, relaxada sobre uma superfície firme. Uma perna permanece estendida e a outra será trabalhada. O corpo precisa estar alinhado, sem rotações ou compensações. A perna a ser alongada é elevada, flexão do quadril, coxa vindo em direção ao tronco, com o joelho levemente flexionado. Essa flexão do joelho é importante porque reduz a tensão neural e permite trabalhar melhor a musculatura posterior. Uma das mãos conduz o movimento pelo calcanhar, empurrando em direção à cabeça, enquanto a outra mão atua como bloqueio, estabilizando a região do quadril contra a maca. Isso impede que o quadril suba e roube o movimento. Particularmente, eu prefiro aplicar esse bloqueio mais distalmente, ainda na perna que está sendo alongada, com muito cuidado para não gerar um ponto de compressão excessiva ou contundente. Isso me permite criar melhores alavancas para a aplicação da força, tornando o alongamento mais eficiente e controlado. O quadríceps da perna alongada, como mecanismo protetivo, tende a contrair. E aqui está o detalhe que muda tudo. Ele precisa estar completamente relaxado, caso contrário, o alongamento perde grande parte da sua eficácia. E existe uma forma simples e muito eficiente de checar isso. Toque o tendão patelar. Se o quadríceps estiver relaxado, o tendão estará mais maleável, sem tensão evidente, sem resposta de contração. Se ele estiver rígido ou tensionado, o corpo ainda está se defendendo e o alongamento não está sendo bem aproveitado. Então será preciso comandos do treinador até que o músculo desligue esse mecanismo de proteção. Peça para o aluno soltar a perna, ajustar a respiração mais lenta e profunda, reduza levemente a intensidade do alongamento e avance novamente de forma progressiva. Esse processo pode levar alguns segundos, às vezes um pouco mais, mas quando o relaxamento acontece, você percebe na hora. A resistência diminui, o movimento flui melhor e o alongamento passa a atuar de verdade. É nesse momento que o corpo para de lutar contra e começa a permitir o ajuste. Forçar contra a resistência não aprofunda o alongamento, só aumenta a defesa. Não é só posicionar e empurrar. É perceber o corpo, ajustar alavancas e garantir que ele permita o alongamento acontecer. Tempo de execução: sustentar entre 30 a 40 segundos, respirando de forma natural, sem forçar além do limite, podendo repetir de 2 a 4 vezes por lado. O objetivo real do exercício é liberar o sistema para permitir melhor mecânica. Quando bem feito, ele reduz tensão, melhora a mobilidade, diminui compressão lateral, prepara o corpo para o movimento. Esse não é um alongamento qualquer, é um ajuste mecânico feito com precisão. E perceba, o segredo aqui não está na força, está no controle do movimento. Se o alongamento reorganiza o movimento, a liberação miofacial prepara o terreno para que isso aconteça. O trato iliotibial é uma estrutura densa, pouco elástica por natureza. Ou seja, muitas vezes o problema não é encurtamento, é o excesso de tensão e rigidez ao longo da cadeia lateral, perceptível ao toque. E é aí que entra a liberação atuando diretamente em 3 pontos importantes: redução da tensão local, melhora do deslizamento entre tecidos, diminuição de pontos de dor e sensibilidade. E na prática você pode fazer de 3 formas: com rolo de espuma, com stick ou manual, a qual prefiro e particularmente também considero a mais eficiente. A liberação manual permite um controle muito mais fino. Você sente o tecido, identifica pontos mais densos e ajusta a pressão e direção com precisão.
e, como resposta, poderá até sentir a tensão diminuindo conforme vai aplicando, diferente do rolo, que é mais generalista e não te proporciona essa sensibilidade. O foco não é só o meio da coxa, você deve percorrer toda a cadeia lateral superior, a região próxima ao quadril, a lateral da coxa, o trajeto do trato e a região próxima ao joelho. A pressão deve ser progressiva, nunca agressiva a ponto de gerar defesa, porque aqui vale a mesma lógica do alongamento. Dor excessiva gera contração e contração reduz o efeito da técnica. O objetivo não é amassar o tecido, é permitir que ele volte a deslizar melhor. A liberação bem feita é controlada, progressiva, com leitura do tecido. Se o alongamento posterior atua em um plano do corpo, o alongamento da cadeia lateral complementa o ajuste no outro plano. E isso é importante porque a síndrome do trato iliotibial não é só uma questão posterior, mas envolve todo o equilíbrio lateral do corpo. Esse alongamento tem como objetivo reduzir tensão ao longo da lateral da perna, melhorar a mobilidade do quadril, reorganizar alinhamento global, diminuir a sobrecarga que chega ao joelho. Ele pode ser aplicado de duas formas. A forma ativa, mais comum, quando o próprio aluno executa o movimento. Aqui o controle é menor, mas já gera um bom estímulo se bem executado. A forma assistida, mais eficiente, com a ajuda de um treinador ou parceiro, quando é possível controlar melhor o alinhamento, evitar compensações e aprofundar o alongamento com mais precisão. Assim como no alongamento principal, o controle do quadril é determinante, porque se o quadril foge do eixo, o estímulo se perde. Quando você combina a liberação miofascial do trato iliotibial, o alongamento passivo da cadeia posterior, o principal, o alongamento da cadeia lateral, você não está tratando só a dor, você está reorganizando o sistema. E é isso que faz a diferença entre aliviar temporariamente ou resolver de verdade. As 3 intervenções mecânicas que você acabou de ver têm algumas funções: melhorar a mobilidade. Quando a mobilidade está limitada, o corpo começa a travar certos movimentos e compensar em outros. Isso altera a mecânica da corrida e aumenta o estresse entre estruturas específicas. Ao recuperar a amplitude adequada, você devolve fluidez ao movimento. E isso reduz a necessidade de compensações ao longo da passada. Reduzir tensão associada. A tensão acumulada na musculatura posterior e lateral da coxa cria um ambiente propício à sobrecarga. Essa rigidez aumenta o atrito e a pressão entre regiões sensíveis, como a lateral do joelho. O alongamento atua diminuindo essa tensão de base e, com isso, reduz o estresse repetitivo ao longo dos treinos. Auxiliar no equilíbrio mecânico. O corpo funciona como um sistema integrado, não como partes isoladas. Quando uma região está encurtada ou limitada, outras precisam compensar. O alongamento ajuda a redistribuir melhor as cargas, e isso melhora o alinhamento e a eficiência do movimento. Criar mais espaço entre as estruturas laterais da coxa. Esse é um ponto pouco comentado, mas muito importante. Com o excesso da tensão, as estruturas laterais ficam mais comprimidas durante o movimento. O trabalho mecânico adequado reduz essa compressão e isso diminui o atrito e a irritação na região. Dependendo do grau de avanço da lesão, a melhora consistente não virá apenas dos recursos mecânicos. Eles podem aliviar, reorganizar e até resolver em fases iniciais, mas para consolidar o resultado, poderá ser necessário um conjunto de decisões que sustentam o processo, que passam por 4 pontos principais. Ajuste de volume. Reduzir a carga total não é regredir, é tirar o corpo da zona de irritação constante. Sem esse ajuste, qualquer intervenção mecânica perde eficiência, porque o estímulo agressor continua presente. Progressão adequada. Não basta melhorar e voltar ao mesmo ponto de antes. É preciso reconstruir a carga de forma gradual, respeitando a capacidade real do corpo naquele momento. Evolução sem progressão bem feita costuma levar direto à recidiva. Melhor distribuição de intensidade. Muitos casos de dor no trato estão ligados a excesso de estímulos intensos mal posicionados na semana. Não é só o quanto você treina, é como você distribui esse esforço. Respeito ao processo. Talvez o mais difícil de todos. A pressa em voltar ao normal costuma ser o principal fator de recaída. O corpo melhora antes de estar pronto e quem não entende isso volta a errar no timing. Não é só o que você faz para melhorar,
é o que você para de fazer para não piorar. Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o que está por trás da dor e não só a dor em si, já deixa o seu like aqui no vídeo. Isso ajuda o canal a alcançar mais corredores que estão passando exatamente por isso e muitas vezes sem saber como resolver. E se você quer evoluir na corrida com mais consciência, entendendo o porquê dos treinos, das dores, das decisões, se inscreve no canal, porque aqui a ideia não é só fazer você correr mais, é fazer você correr melhor por mais tempo.